e viu um homem cego de nascença, louvado seja Deus. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este e os seus pais, para que nascesse cego? Aleluia, E Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aleluia, Versículo 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e entoou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Aleluia. Louvado seja Deus. Amada igreja, aleluia. Este homem, irmãos, ele não podia enxergar. Este homem, ele não podia ver como eu e você vê. Aleluia. Ele não podia. Mas o que é interessante, irmão, na Bíblia Sagrada, que Jesus, aleluia, ele teve um encontro, aleluia, com este homem. Aleluia, Jesus. Aleluia. E sabemos que quando Jesus tem um encontro com o homem, ele não faz nada pela metade, mas sim ele faz tudo por completo. Glória a Deus. Aquele homem, quando se encontrou com Jesus, aleluia, o gadareno, louvado seja Deus, ele foi liberto. Aleluia, porque ele Deus. teve um encontro com Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia também vai dizer que aquele homem do tanque de Betesda, ele teve um encontro com Jesus. Aleluia, E a Bíblia diz que aquele homem, quando teve encontro, a Bíblia diz que havia 38 anos. Glória a Deus. Ele não Aleluia, Jesus. poderia dar, não podia dar, irmãos. Mas aquele homem falou com Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Falou com aquele que poderia fazer o milagre. Porque a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, aleluia, capítulo 28, aleluia, a partir do 18. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia, Quantos Deus. podem aplaudir a Jesus? Glória a Jesus. A Bíblia, irmão, aleluia, pode aplaudir, louvado seja Deus. Aquele homem teve um encontro, igreja. E a Bíblia diz, ele disse, aleluia, havia 38 anos que aquele homem estava naquele estado. E a Bíblia diz que quando Jesus viu, louvado seja Deus, fala para ele, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Jesus disse assim: queres ficação? Aleluia. E Jesus disse para ele: queres ficação? E a Bíblia diz, aleluia, o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que me coloque naquele tanque. Aleluia. Mas o interessante é que ele não sabia, irmão, que ele estava falando com Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Aleluia, aquele, irmão, que morreu por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia, aquele, aleluia, louvado seja Deus, Aleluia. que faz milagre, é Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Não tem homem nenhum, Senhor. Aleluia. Mas Jesus disse: levanta-te. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Aleluia, Por que eu Jesus. estou dizendo isto para a igreja? Porque com este homem não foi diferente, irmão. Jesus estava acontecendo lá, aleluia, a viúva ia enterrar o seu filho. Mas quem teve, aleluia, quem apareceu lá? Foi Aleluia, Jesus. Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus Deus. apareceu lá, teve encontro com aquela mulher e não continuou naquela mesma situação não. Aleluia, A Jesus. Bíblia diz que Jesus teve compaixão por ela e disse: não chore. E aquele homem estava ali, irmão, deitado. Mas qual foi a palavra que Jesus disse? Jovem, eu te digo, levanta.
Aleluia. O que foi que Jesus disse para Talita? Aleluia. Levanta-te. Glória a Deus. Louvado Aleluia, seja Deus. Ela estava deitada numa cama. Aleluia, Jesus. Irmãos, que eu quero te dizer nesta noite, louvado seja Deus, que o meu Deus, o teu Deus, Ele está no controle. Eu creio, Deus. Aleluia, Aleluia. Jesus. Ele está no controle. Louvado seja Deus. Ele está no controle de quê, irmão Tiago? Da minha vida e da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Ele está, irmão, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que, aleluia, versículo 7, disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que desde tinha visto que era cego, dizia: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 9. Uns diziam: é este, e os outros parecem ser com ele. Aleluia. Mas sabe qual foi a palavra dele? Ele dizia: sou eu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, igreja. Louvado seja Deus. Glória a Jesus disse para aquele homem: vai lá e lava-te. Aleluia. O interessante que a Bíblia diz, aleluia, que quando aquele homem foi, e quando ele voltou, ele já voltou enxergando. Aleluia, Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Glória a Jesus. Jesus mandou apenas ele ir. Jesus disse: olha, quando tu se lavar, tu já vai enxergar. Não. Aleluia, Jesus. Aquele homem foi obediente ou não foi? A voz de Jesus. Glória a Deus. Jesus disse: vai lá, lava-te. Aleluia, Jesus. E ele fez tudo aquilo que Jesus mandou. Eita glória, E quando, aleluia. aleluia, ele fez tudo o que Jesus mandou, ele já voltou vendo. Eita Deus, aleluia, Quantos Jesus. podem dar glória a Deus? Quantos podem dar aleluia? Aleluia, Deus. Aquele homem, irmão, ele ouviu a voz de Jesus. Jesus disse: vai lá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vai lá, olha, aleluia, vai ter um tanque lá. Eita Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E tu vai apenas se lavar. Aleluia, Jesus. Louvado Glória a seja Deus. Aquele homem, irmão, ele foi obediente à voz de Jesus. Eita Jesus, Aleluia, glória a Deus. Em outra hora o discípulo, aleluia. Aleluia, quem pecou? Mas Jesus disse que aquele homem não tinha pecado, irmão. Aleluia, glória a Jesus disse Deus. apenas, aleluia, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aleluia, Deus. O que foi que Jesus disse, aleluia, quando Lázaro, aleluia, ficou enfermo? Esta enfermidade não é para a morte, Aleluia, mas é para a Deus. glória de Deus. Glória a Deus, aleluia, Louvado Jesus. seja Deus. Versículo, aleluia, 10. Dizia-lhes, pois, como se te abrir os olhos. E ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus, olha. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Um homem chamado Jesus fez lodo e entoou-me os olhos e disse-me: vai. Vai cair. Olha a ordenança de Jesus: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou Glória a repetir, Deus, para você aleluia. entender melhor. Aleluia. Versículo 10. Dizia-lhe, pois, como se te abrir os olhos. E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus Aleluia, Jesus. fez lodo e entoou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Aleluia, Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus, Quantos aleluia, podem Jesus. dar aleluia? Louvado seja. Quantos podem aplaudir a Jesus de Nazaré? Louvado seja Deus. Glória a Deus,
Versículo 12. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. E levaram, pois, aos fariseus o que dentes era cego. Versículo 14. E era sábado, quando Jesus fez lodo e abriu os olhos. Louvado seja Aleluia, Deus. Jesus. O que eu quero dizer, irmão, nesta noite com esta palavra, que aquele homem teve fé. Louvado seja Deus. Aquele homem teve fé. Jesus falou e ele foi lá. Glória a Jesus Deus, disse, olha, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Aleluia. Jesus falou isso para ele. E ele foi e obedeceu. Aleluia, E Deus. aconteceu o milagre para a glória de Deus. Oh, glória a Jesus. Jesus Aleluia. disse, aleluia, para Jairo, aleluia. Crê somente. É forte, aleluia. Irmãos, o interessante, irmãos, que deram uma palavra de derrota para Jairo. Aleluia. Falaram assim para Jairo, aleluia, não incomoda mais. Aleluia, Jesus. Eles poderiam também falar isso para este homem, aleluia, não incomoda Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas aqui foi diferente, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus, só o Senhor é Deus, aleluia. Jesus também estava lá, irmão, quando isso tudo aconteceu. Aleluia, Senhor. Jairo estava preocupado. Jairo estava, aleluia, preocupado, aleluia, com a sua filha. Aleluia, Jesus. Mas o interessante, irmãos, que Jesus estava naquele momento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Meu irmão, você pode passar o que você passar, aleluia. Mas eu quero te dizer, irmãos, que Jesus, ele não te abandonou. Aleluia, Jesus, Deus. ele não te deixou. Eu creio, Aleluia. aleluia, Jesus. Ele não te deixou só, irmão. Aleluia, Jesus. Olha a situação deste homem. Ele não podia ver. Era cego de nascença, irmão. Aleluia. Deus. Como era que seus pais, aleluia, quando olhava para ele, o que era que seus pais diziam? Meu filho é cego, ele não pode ver. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Mas aquele homem, aleluia, que era, ele não é mais, igreja. Sabe por que ele não era mais? Porque Jesus deu uma ordem para ele: vai lá. Aleluia. Quem está entendendo? Vai lá. Louvado seja Deus. Tu só vai fazer isso que eu estou te mandando. Eita, Deus, Vai lá e lava-te glória a Deus. naquele tanque. E como é que era o significado? O enviado. Glória a Deus. Aquele homem foi enviado lá para ser curado, irmão. Aleluia, Louvado Jesus. seja Deus. Aleluia. Quanto tempo, igreja, aquela mulher estava passando por aquela situação. Aquela mulher do fluxo de sangue. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te dizer, irmãos, que a tempestade ela vai se acalmar, irmão. Eu creio, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite que o meu Jesus, o teu Jesus, ele está no barco. Aleluia, Deus. Ele está assim no controle, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu fico maravilhado, irmão. Louvado seja Deus. Que nós passa por luta, passa por prova, passa pela escassez. Aleluia. Mas em nenhum momento Jesus nos abandonou. Aleluia. Em nenhum momento ele nos deixou só. Em nenhum momento ele nos desamparou, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus em nenhum momento, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo, louvado seja Deus 15. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e veja. Eita, Deus. Aleluia. Dê glória a Deus, irmão, por esta palavra. Louvado seja Deus. Jesus é aquele, irmãos, aleluia, que ele faz tudo por completo. A Bíblia diz no livro de Hebreus: louvado seja Deus, que ele é o mesmo de hoje e de ontem e de eternamente, aleluia. Como ele fazia, aleluia, aleluia, ele não deixou de fazer, irmão. Ele sempre vai continuar fazendo, louvado seja Deus, conforme a tua fé. Louvado seja Deus. Quando aquele homem estava, aleluia, seu filho estava, aleluia, sendo jogado na água e no fogo, aquele pai pediu, aleluia, me ajuda, aleluia, me ajuda na minha incredulidade.
Louvado seja Aleluia, Deus. E Jesus deu uma palavra, irmão. Olha, irmãos, Jesus deu uma palavra para aquele homem. Tudo é possível ao que crê. Aleluia, Deus. A fé do homem estava lá embaixo, mas Jesus disse para ele, aleluia, tudo é possível ao que crê. Jesus falou, aleluia, louvado seja Deus, aquele que esteja morto, aquele que ainda esteja morto, ele viverá. Aleluia, Meu Deus, é forte na igreja. Aquele que está morto. Olha, irmão, olha a palavra de Jesus. Aquele que está morto ali, ou seja, não tem mais vida. Mas Jesus disse, aquele que está morto, ele vai voltar à vida. aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia! Você crê, irmãos, que você serve a Deus poderoso? Você crê que você serve um Deus que tudo pode? Você crê que você serve um Deus, aleluia, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva? Louvado seja Deus. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo, aleluia, 16, igreja. Então alguns dos fariseus lhe diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam os outros, como pode o homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensões entre eles, os fariseus, para você entender. Versículo 17: tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Olha o que ele falou. E ele respondeu que é profeta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Os fariseus estavam dizendo que Jesus tinha pecado, irmão. Aleluia. Eles estavam dizendo que Jesus não guardava o sábado. Mas o que foi que Jesus falou no versículo, aleluia, aleluia, 4? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. O próprio Cristo estava falando de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Foi Deus que enviou Jesus sobre a terra Verdade, Jesus. Aleluia. para fazer as obras, igreja. Mas tinha uns que estavam se levantando. Tinha uns que estavam dizendo, aleluia, ele não guarda o sábado, ele está pecando. Aleluia. Mas não sabe o que Jesus estava fazendo? Era a obra. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Continue fazendo a obra, irmão. Continue fazendo o que Deus, aleluia, lhe ordenar. Aleluia. Deixa quem quiser se levantar, irmão. Glória Quem a está no Jesus. controle é Deus. Aleluia. Quem zela pela tua vida é Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você está aqui pela misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se levantaram contra Jesus, mas Jesus não parou. Ele continuou fazendo as obras do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E aquele homem, aleluia, disse que Jesus é profeta. Aleluia. O que foi que Jesus falou para aquela mulher samaritana? Aleluia Aleluia. a Deus. Ela disse, eu não tenho marido, Senhor. Disseram, aleluia, ela falou a verdade, irmão. Aleluia. Ela disse que não tinha marido. Mas Jesus disse para ela, louvado seja Deus. Você não tem marido, mas o que tu tem agora, o que tu está agora, também não é teu. Aleluia a E Deus. o que foi que ela disse para Jesus? Ela disse, vejo que tu és profeta. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vejo que tu és profeta. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Aleluia a Deus. Versículo 18. Os judeus, porém, não creram. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram
Não chamaram, pois, os pais do que agora havia. Versículo 19. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho? O que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? E os seus pais responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos o que lhe tem aberto os olhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Não sabemos, tem idade. Perguntaram-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Versículo 22. Seus pais disseram isso, porquanto temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, igreja. Aleluia. Aquele homem recebeu a cura, irmão. Recebeu a cura por Cristo. Aleluia. Jesus falou e ele fez o que Jesus falou. Glória a Deus. Mas tinha uns homens chamados, aleluia, os fariseus. Aleluia, Aqueles Jesus. que não estavam crendo que aquele homem voltou a enxergar. Aleluia. Eles estavam se levantando contra Jesus, irmão. Aleluia. Aleluia. Ou seja, eles estavam blasfemando contra Jesus. Mas o Senhor Jesus, irmão, aleluia, ele fez o que Deus ordenou para ele fazer, as obras. Ele não parou, ele continuou fazendo as obras de Deus. Louvado seja Deus. Versículo 23. Por isso seus pais disseram: tem idade? Perguntar-lhe a ele mesmo. Louvado seja Deus. Versículo 24. Chamaram, pois, os pais pela segunda vez. O que tinha sido cego disseram: dai glória a Deus. Nós não sabemos quem é esse homem. É pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ou seja, aquele homem estava crendo que Jesus, aleluia, ele fazia milagres. Glória a Deus, aleluia. Enquanto tinha outras pessoas falando palavra contrária contra Jesus, aquele homem estava crendo, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Aquele homem estava crendo, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem estava crendo que Jesus, aleluia, fez aquele milagre. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, você tem ideia? Louvado seja Deus o que este homem estava passando, irmão. Claro que não era como, aleluia, aquele homem que estava 38 sofrendo, não. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aquele homem, ele não podia andar. É diferente, aleluia, desse cego de nascença. Aquele homem, ele já via, mas este homem, ele não via. Aleluia. Aquele homem, ele já via, mas não poderia andar. E este homem andava, mas não enxergava, igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Foi um milagre tremendo, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia, foi um milagre que os fariseus se perturbaram, blasfemaram contra Cristo. Louvado seja Deus. Mas aquele homem, tendo fé, foi lá. Aleluia. Louvado seja Deus. Que a nossa fé não venha ser igual a este homem. Aleluia. Crer no que Deus, aleluia, crer no que Jesus falou e obedecer. Louvado Glória a seja Deus, Deus. aleluia, Jesus. Versículo, louvado seja Deus, 26. E tornaram a dizer-lhe: quem te fez ele? Que te fez ele? Como te abrir os olhos? Podemos ver na Bíblia Sagrada, irmãos, que a todo tempo
eles estavam indagando, aleluia, quem te abriu esses olhos? Como que agora tu vê? Aleluia. Aleluia, tu não via, mas agora tu está vendo. Aleluia, Deus. Aleluia, quem te abriu os olhos? Louvado seja Deus, igreja. Aleluia, Jesus. Aquele homem, irmãos, disse que Jesus era profeta, porque Jesus fez um milagre. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, o primeiro milagre de Jesus foi transformado em vinho. Aleluia, Louvado Jesus. seja Glória a Deus. Ele é poderoso, irmãos, Ele faz. Versículo 27. E respondeu-lhes, já vou-lhe disse, não ouviste, para que não crereis, tornai a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também o seu discípulo? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele seja tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Os fariseus, Aleluia. nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Versículo 30. O homem respondeu e disse-lhe, nisto pois, aleluia, nisto pois esta maravilha, ó irmão, nisto pois esta maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Aleluia, Deus. A todo tempo, irmão, aquele homem estava tendo fé, aleluia. A fé dele já foi grande porque ele foi lá. Glória a Jesus, aleluia. Jesus pegou o lodo, irmão. Você tem ideia? Jesus não poderia estender a sua mão, tu estás curado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus não poderia fazer isso, irmão? Sim ou não? Sim, aleluia. Aleluia. Estender a sua mão ou apenas falar, seja curado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas Jesus, aleluia, louvado seja Deus, disse, vai lá. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Por uma cura, irmãos, estão indagando este homem. Quem é este homem que te abriu os olhos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O carpinteiro. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus de Nazaré? Aleluia. Este homem estava sendo indagado por causa de uma cura. Louvado seja Deus. Por causa de uma cura, este homem estava sendo indagado, irmão. Aleluia. Estavam dizendo, quem é este que abriu os teus olhos? Aleluia. Mas ele já disse tudo. Aleluia. Ele é profeta. Aleluia, Deus. Mas Jesus estava recebendo palavras ao contrário, irmão, dos fariseus, Aleluia, Jesus. blasfemando contra Cristo. Mas ele não, ele estava dizendo que ele é profeta. Glória a Deus, aleluia, Aleluia. Jesus. Eu era cego, mas agora eu vejo. Oh, glória a Aleluia. Deus, aleluia, Eu Jesus. era. Esse era já passou, irmão. Agora ele está vendo para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Versículo 31. Ora não sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus, olha a palavra, irmão. Mas se alguém é temente a Deus e vê e faz a sua vontade, a esse ouve. Aleluia, Deus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus, aleluia, Deus. Jesus era temente a Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Ora, não sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve, igreja. Aleluia, Deus. Ou seja, que faz a vontade do Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Deus, Ele ouve.
Versículo 32. E desde o princípio, olha a palavra, desde o princípio do mundo, nunca se ouve que alguém abrisse os olhos ao cego. Aleluia. De Glória a nascença. Deus. Aleluia, Jesus. É forte, irmão. Louvado seja Deus. Você tem ideia, desde o princípio do mundo, nunca se ouve que se alguém abrisse aos olhos de um cego de nascença. Aleluia, Deus. Mas Jesus abriu. Glória a Jesus. Aleluia. Mas Jesus abriu os olhos daquele cego, igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 33. E este não fosse de Deus, nada poderia fazer. É Deus, aleluia, Jesus. Se não fosse de Deus, nada poderia fazer. Qual foi a palavra que Jesus falou para o discípulo? Aleluia. Sem mim, Nada podeis fazer. nada podeis fazer. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 34. E responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós. E expulsaram o cego, que era cego. Aleluia, Jesus. Versículo 35. E Jesus ouviu que tinha o expulsado, encontrando novamente. O encontrando, disse-lhe, aqui é tremendo, irmão, olha a palavra: Crês tu no Filho de Deus? Meu Deus. Jesus perguntou para aquele homem que estava vendo agora, irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia. Versículos anteriores, Jesus disse: vai lá, lava naquele tanque. Aleluia. Versículo 36. E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Meu Deus. Aleluia, Jesus. Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Meu Deus. Versículo 37. E Jesus, aleluia, lhe respondeu: tu já tenho visto. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu já tenho visto. É aquele que fala contigo. Aleluia, Deus. Aplauda o Senhor Jesus, irmão. É aquele que fala contigo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Jesus. Ele Aleluia, fala, Deus. igreja. Glória a Jesus. Você crê que ele fala? Eu creio, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória. Aqui chama muito a minha atenção, irmão. Aleluia. É muito forte esta palavra. Aleluia, Glória a Deus. Muito forte e muito tremenda, irmão. Aleluia. Que Jesus pergunta para ele: tu crê no Filho de Deus? O próprio, aleluia, Filho de Deus perguntando para aquele homem: tu Aleluia. crês no Filho de Deus? Aleluia. E ele respondeu e disse: Senhor, quem é ele para que eu creia nele? Aleluia, E Deus. Jesus lhe disse, aleluia, aleluia, tu já tenho visto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É aquele que fala contigo. Aleluia. Aleluia, Deus. Meu Deus, aleluia. E versículo 38, e ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos, os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aleluia, Jesus. Sabe do que Jesus estava falando aqui? Jesus estava falando dos fariseus, irmão. Glória a Porque Deus. os fariseus, igreja, eles eram falsos profetas. Aleluia. Eles eram falsos pastores. Estavam se levantando contra Jesus, igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas Jesus estava apenas ali para fazer a obra do Pai. Estava apenas ali para fazer o que Deus ordenou para ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. E aquele homem, aleluia, passou a ter a vista, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E creu a todo tempo em Jesus. O que eu quero te dizer nesta noite com esta palavra: creia que Jesus ele opera.
Creia que Jesus ele faz. Creia que Jesus ele está no controle, está no comando da minha vida e da tua vida. Aleluia, Ele não mudou, irmãos. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Todo o poder foi dado a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 40 e 41 para encerrar. Aqueles homens dos fariseus que estavam com Ele, ouvindo isso, disseram também: nós somos cegos. E disse-lhe Jesus: se fossem cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizer, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Uma palavra de reflexão para nós, igreja. Aleluia. Cremos que Jesus ele faz. Crê que Jesus ele faz milagre, ele opera milagre, sinais e maravilhas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O que foi que Pedro e João disse? Aleluia. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Levante e anda. Foi a palavra deles, irmãos. Aleluia, Jesus. Eles não tinham nada, mas o importante eles tinham era Jesus. E a unção, irmão, louvado seja Deus. Eu quero desde já, irmãos, agradecer a Deus por esta oportunidade, amém, igreja? Agradecer ao pastor, louvado seja Deus, por me confiar, pregar, ministrar a palavra santa e maravilhosa do Senhor. Aleluia. Fique com esta palavra, irmão, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.